propósito é exatamente agora, é o que você faz hoje, neste instante, neste momento. O propósito, diferente do que muita gente pensa, não é o que acontece daqui 5, 10, 20 anos. Não, o propósito ele se desenrola na sua vida neste momento. O que a vida está te pedindo neste momento? É sobre isso que vamos falar hoje nesse vídeo. Meu nome é Cláudia Crispi, eu sou mentora comportamental, mentora de alta performance e eu trabalho com pessoas que sim, já atingiram um capital financeiro, porém estão desconectados do seu propósito. Não conseguem curtir aquilo que não conseguem curtir aquilo que tem justamente por causa da sobrecarga de responsabilidade. Eu trabalho com pessoas em estado de burnout. Burnout é um assunto sério, um assunto que precisa ser tratado, um assunto que não traz prejuízos só para você, e sim para toda a sua família, para os seus amigos, para os seus relacionamentos. O burnout precisa ser tratado e pode sim ser ajustado com pequenas mudanças no seu dia a dia, mudanças aqui na mente, que fazem total diferença na sua qualidade de vida. Eu trabalho com profissionais que já têm alta performance, mas que estão se sentindo desconectados do seu propósito. Mas, Cláudia, afinal de contas, o que é o propósito? Existe um tipo de cansaço que não vem exatamente do excesso de trabalho. E isso é importante entender, porque muita gente hoje continua funcionando normalmente por fora, continua trabalhando, resolvendo problemas, sustentando responsabilidades, entregando resultados, mas internamente começa a sentir uma espécie de desgaste difícil de explicar. Não é preguiça, não é simplesmente falta de motivação e na maioria das vezes também não é falta de capacidade. A pessoa continua competente, continua produtiva, continua sendo vista pelos outros como alguém muito forte, alguém responsável e funcional. Mas começa a aparecer um vazio estranho, justamente no meio da rotina. As coisas que antes faziam sentido começam a perder peso emocional. A mente vai ficando mais cansada, mais impaciente, mais acelerada. E mesmo quando a vida parece andar, existe uma sensação silenciosa de desconexão, como se a pessoa estivesse vivendo no automático há tempo demais. E acredite, está vivendo no automático. E esse é um ponto muito importante. Muita gente acredita que propósito é uma grande missão futura, algo grandioso, distante, quase como um destino final que um dia será encontrado. Só que enquanto você espera esse grande momento chegar, vai ignorando pequenos desalinhamentos diários que começam a adoecer a mente. Porque o propósito não tem relação apenas com profissão, dinheiro ou realização. O propósito também tem realização com coerência interna, com a sensação de que aquilo que você vive hoje ainda conversa com aquilo que você é por dentro. Percebe? É quando essa conexão começa a se perder, o emocional percebe antes da mente racional admitir. A pessoa começa a sentir um cansaço constante, uma irritação mais fácil, uma dificuldade de presença, como se estivesse sempre tentando sustentar uma vida que exige mais energia do que deveria. E o mais perigoso disso tudo é que muitas pessoas muito funcionais costumam normalizar isso. Elas não param para olhar o próprio desgaste, apenas continuam, vão no automático. Continuam porque existem boletos, porque outras pessoas dependem delas. Elas continuam porque aprenderam a associar valor pessoal à capacidade de suportar. Olha o risco disso. Só que existe um limite silencioso nisso tudo, porque o ser humano consegue sustentar esforço por muito tempo, mas não consegue sustentar falta de sentido sem pagar um preço emocional. E esse assunto é um assunto extremamente sério. E é exatamente aqui que muita gente começa a entrar num estado de esgotamento, que não nasce necessariamente no excesso de tarefas, mas da desconexão entre aquilo que vive e aquilo que no fundo
já percebeu que não faz mais sentido sustentar da mesma maneira. O problema é que quando essa percepção aparece, a maioria não sabe o que fazer com ela. Então, você tenta compensar mais, trabalhar mais, se ocupar mais, criar mais metas, buscar mais distração. E com o excesso como se o excesso de movimento pudesse silenciar a sensação interna de vazio. Mas o fato é que não silencia, porque existem perguntas que a mente consegue adiar por um tempo, mas a alma aqui dentro não. Mas o que acontece? Existe uma ideia muito distorcida sobre propósito que acaba confundindo emocionalmente muita gente. As pessoas cresceram acreditando que o propósito é uma grande descoberta, é algo quase que cinematográfico, como se em algum momento da vida elas fossem acordar com absoluta clareza sobre quem são, o que nasceram para fazer e qual o caminho deveriam seguir pelos próximos 20 anos. E enquanto essa grande resposta não aparece, elas simplesmente continuam vivendo no automático, esperando um futuro momento de revelação. Mas o problema é que na vida real as coisas não acontecem dessa forma. Propósito, ele não costuma chegar como um anúncio grandioso. Ele se revela em pequenos movimentos de consciência, em ajustes internos, em decisões aparentemente simples que começam a aproximar a pessoa daquilo que faz sentido de verdade. Só que a mente acelerada não gosta do simples, ela gosta de complexidade. A mente quer garantias, quer controle, quer ter clareza absoluta antes de agir. E é exatamente aqui que muita gente trava, porque fica esperando descobrir o propósito inteiro antes de começar qualquer mudança, como se fosse possível enxergar o caminho completo sem antes dar os passos necessários. E isso gera um comportamento muito comum hoje. Pessoas profundamente inteligentes e analíticas, pessoas funcionais, vivem uma eterna preparação emocional para que a vida nunca, como se a vida nunca tivesse começado de verdade. Elas estudam, planejam, pensam, reorganizam, constroem estratégias mirabolantes na mente, mas continuam adiando pequenas decisões práticas que já poderiam estar sendo feitas agora, porque no fundo existe medo. Sempre o medo, né, gente? Medo de mudar, medo de decepcionar expectativas, medo de admitir que talvez estejam sustentando uma vida que já não conversa mais com o cotidiano, com aquilo que seguem internamente. E perceba como isso vai desgastando o emocional aos poucos, porque tudo acontece aqui, ó, na mente e nas emoções. Existe uma diferença muito grande entre viver um processo de construção e viver permanentemente desconectado de si, enquanto tenta manter uma imagem de estabilidade, ou seja, manter uma aparência fora. O ser humano ele até consegue sustentar incoerências por um tempo, mas chega um momento em que a mente começa a cansar de representar papéis que já não fazem sentido da mesma maneira. E isso vai aparecendo em pequenas coisas. As pessoas começam a perder entusiasmo por objetivos que antes defendiam com convicção. Começam a sentir um peso estranho em rotinas que antes pareciam normais. Vão ficando mais irritadas, mais impacientes, mais cansadas emocionalmente, mesmo quando nada deu errado. Conseguiu se identificar? Cuidado, porque o problema nem sempre está no excesso de dificuldade. Muitas vezes e com certeza está na ausência de verdade interna. É aqui dentro, ó. E essa é uma das partes mais importantes e mais difíceis de aceitar. Propósito não é algo que você encontra pronto no futuro, que você vai chegar lá. Ele vai se revelando enquanto você vive, enquanto amadurece, enquanto aprende a perceber o que te aproxima de verdade na vida e o que lentamente vai te adoecendo por dentro. Só que, para você perceber isso, é preciso desacelerar minimamente. Uma mente excessivamente ocupada, ela perde a capacidade de escuta interna. Ela entra num modo automático de sobrevivência, onde tudo gira em torno de produzir, resolver, sustentar e sim, continuar.
E nesse estado, a pessoa até consegue manter uma rotina funcionando, mas começa a perder a percepção de si mesmo. Por isso, muitas vezes, o início de uma vida mais alinhada, ela não começa com uma grande mudança externa. Começa com uma pergunta sincera, que quase ninguém tem a coragem de fazer. A vida que eu estou sustentando hoje ainda conversa com quem eu me tornei? Quem eu sou agora, neste momento? O que a vida está pedindo de mim neste momento? É no aqui e no agora. Existe uma coisa que poucas pessoas percebem quando estão entrando em burnout. O desgaste emocional raramente começa de uma forma explosiva. O burnout não é um negócio gigante que acontece na sua vida. Não, são pequenas microtraições diárias que você vai fazendo contra você mesmo. O burnout começa silenciosamente, em pequenas incoerências que vão sendo repetidas todos os dias até se transformarem em um modo de vida. A pessoa continua dizendo sim para situações que já não fazem sentido da mesma forma. Continuam sustentando relações, ambientes, responsabilidades e até versões antigas de si mesma, apenas porque se acostumou a funcionar assim. Se tornou um hábito. E quanto mais funcional a pessoa é, mais difícil se torna perceber o próprio desgaste. Porque pessoas muito responsáveis normalmente aprendem cedo a suportar desconforto emocional sem questionar muito, sem se perguntar. Aprendem a continuar mesmo cansadas. Aprendem a colocar as necessidades dos outros na frente de si própria. Aprendem a resolver primeiro o externo para só depois, se sobrar tempo e quando sobrar tempo, olhar para si. O problema é que esse depois quase nunca chega. Enquanto a vida vai ficando pesada de um jeito estranho, não necessariamente pesada pela quantidade de tarefas, mas pesada pela sensação contínua de estar sustentando coisas demais internamente, desta forma que o peso vai aumentando. A mente, ela não descansa. O corpo desacelera, mas o pensamento continua e continua acelerado. Até momentos que deveriam ser leves começam a carregar uma tensão silenciosa. E aqui existe um ponto muito importante que quase ninguém fala com clareza. Muita gente não está cansada apenas de trabalhar, está cansada de sustentar emocionalmente uma vida inteira sem um espaço interno para respirar. Você não respira, você não para olhar, você não percebe o simples da sua vida. Porque sustentar personagens cansa. Sustentar expectativas o tempo inteiro cansa também. Sustentar uma imagem constante de força também cansa. E olha, tô falando isso de carteirinha. Eu já passei por isso, eu sei como é. Por muitos anos eu tive que me tratar, eu tive que sim parar, desacelerar para poder me enxergar. Porque existe uma hora em que o emocional ele começa a cobrar coerência. A irritação aumenta, a impaciência cresce, a dificuldade de presença aparece e a pessoa já não consegue sentir descanso verdadeiro, mesmo quando para. E o mais perigoso é que essa pessoa tenta resolver isso do jeito que sempre resolveu tudo na vida, aumentando esforço, com mais disciplina, com mais controle, com mais produtividade, mais tentativa de dar conta. Só que o burnout não melhora com mais força. Na maioria dos casos, o problema não é falta de capacidade para continuar. O problema é que a alma já percebeu algo que a mente racional ainda está tentando negar. Existe um desalinhamento entre aquilo que a pessoa vive e aquilo que internamente ela já sente que precisa reorganizar. E quando esse desalinhamento se prolonga por muito tempo, o corpo começa a participar da conversa. Você sente tudo aqui, ó, na pele. O sono piora, a ansiedade aumenta, a clareza diminui. A pessoa começa a perder prazer nas coisas que antes faziam sentido. Não porque você virou fraca, não porque essa pessoa virou fraca, não porque desaprendeu a viver, mas porque o organismo inteiro começa a reagir ao excesso de tensão interna acumulada. E uma das coisas mais difíceis para as pessoas altamente funcionais seja admitir que continuar suportando tudo
não significa necessariamente maturidade. Às vezes significa apenas que elas desaprenderam a reconhecer os próprios limites. Você sabe quando parar? Você sabe quando descansar? Você sabe quando que você tem que mudar de situação? Possivelmente não. Porque existe uma diferença muito grande entre ser forte e viver permanentemente em estado de sobrevivência emocional. Porque o corpo ele até consegue continuar por algum tempo, mas a mente começa a distorcer a realidade quando permanece cansada por tempo demais. Tudo fica mais pesado do que realmente é. As decisões parecem maiores, as soluções parecem distantes, parece que você não vê solução. A vida começa a ser interpretada através do excesso. É isso que uma mente cansada faz com você. E é exatamente assim que muitas pessoas entram em burnout sem perceber. Não porque a vida explodiu de uma vez, mas porque passaram tempo demais vivendo desconectadas da própria verdade interna, enquanto tentavam sustentar tudo ao redor. E existe uma dimensão do propósito que quase nunca é discutida com profundidade hoje, a dimensão espiritual. E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, tá, gente? Não vamos levar para esse lado. Não vamos falar de ritual ou de comportamento externo. Eu estou falando da capacidade de manter conexão interna suficiente para perceber direção, sentido e verdade no meio do barulho da vida. A nossa vida está muito barulhenta, é ruído por toda parte e a gente não para ouvir a nossa conexão com algo maior. Uma das coisas mais perigosas do excesso mental é que ele não cansa apenas o emocional, ele também interrompe a escuta. A mente fica tão ocupada tentando controlar tudo, prever tudo e resolver tudo, que a pessoa perde a capacidade de perceber aquilo que está acontecendo dentro dela mesma, a escuta interna. E isso sim é muito sério. Existem respostas que não aparecem no excesso de pensamento. Existem decisões que não nascem da ansiedade. Existem movimentos da vida que não podem ser enxergados por uma mente permanentemente acelerada. Só que o mundo atual, ele nos ensina exatamente o contrário. Mais informação, mais estímulo, mais ruído, mais comparação, mais velocidade, mais conteúdo, mais produtividade. As pessoas não têm tempo, por exemplo, de assistir um vídeo longo, de parar para ouvir. Tudo tem que ser aqui, ó, muito rápido, muito rápido, muito rápido. A mente não aguenta isso, a mente não suporta. Porque no meio de tudo isso, as pessoas estão começando a perder algo extremamente valioso, que é o silêncio interno. Elas não conseguem simplesmente estar presentes. Tudo precisa ser preenchido. O celular preenche, o notebook preenche, o excesso de informação preenche, o trabalho preenche, as distrações preenchem a vida. Mas o excesso de ruído cria uma consequência silenciosa. A pessoa vai se afastando gradualmente da própria percepção espiritual. Porque Deus, o ser superior, aquilo que você acredita, a vida, dificilmente compete com o barulho. Essa talvez seja uma das frases mais importantes desse vídeo. Deus raramente fala no excesso. Normalmente ele fala no silêncio, no recolhimento, na consciência, na pausa, naquele momento em que a mente finalmente desacelera o suficiente para perceber o que antes estava sendo abafado pela correria emocional. O problema é que muita gente hoje está tão acostumada a viver no automático que já não consegue diferenciar movimento de direção. A pessoa continua correndo sem perceber para onde, continua lutando sem ter uma luta realmente ali na frente, sem se perguntar se aquilo ainda faz sentido. Continua sustentando metas, obrigações e rotinas que talvez façam sentido para uma versão antiga de quem você foi, mas já não conversam da mesma maneira com aquilo que a alma pede agora. E é aqui que o vazio começa a aumentar. Porque o ser humano, ele consegue sobreviver sem muitas coisas por um tempo, mas não consegue viver profundamente desconectado do sentido sem adoecer internamente. A espiritualidade tem relação direta com isso. A espiritualidade, ela reorganiza prioridades, devolve perspectiva na vida. A espiritualidade tira a pessoa do excesso de controle e a reconecta
tá com confiança, presença e direção. Só que existe uma verdade difícil aqui. Uma mente barulhenta não consegue ouvir com clareza. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas hoje vivem cansadas, confusas e emocionalmente perdidas, mesmo fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, porque excesso de movimento não significa alinhamento. Às vezes significa apenas a dificuldade de parar e olhar honestamente para aquilo que já está gritando internamente há muito tempo. Talvez o propósito não esteja escondido em algum lugar distante no futuro. Ele está sendo revelado justamente nessas pequenas inquietações que você vem ignorando há muito tempo para continuar funcionando. Ele está naquilo que perdeu sentido, naquilo que pesa mais do que deveria, naquilo que sua alma já percebeu, mas a sua mente ainda está tentando racionalizar. Uma das decisões mais maduras que alguém possa tomar hoje seja diminuir o ritmo, criar um espaço interno, voltar a perceber a vida sem tanta interferência mental, porque existem direções que só aparecem quando o excesso finalmente se cala. Depois de um tempo vivendo nesse ritmo de excesso mental, muitas pessoas começam a acreditar que o problema delas é simplesmente cansaço. Acham que precisam apenas descansar alguns dias, tirar férias ou aliviar temporariamente a rotina. Mas na prática, o que normalmente está acontecendo é algo mais profundo. A vida inteira foi sendo organizada ao redor da urgência, da obrigação e da necessidade constante de sustentar tudo. Quando isso acontece durante muitos anos, a pessoa perde gradualmente a capacidade de perceber o que realmente é essencial. Ela começa a viver reagindo a demandas, às mensagens, aos problemas, às expectativas externas, aos medos internos. Tudo vira prioridade ao mesmo tempo, tudo parece urgente e a mente, tentando dar conta de tudo, entra num estado contínuo de alerta que vai consumindo energia emocional silenciosamente. O problema é que uma mente sobrecarregada perde clareza de percepção. Ela já não consegue mais distinguir com facilidade aquilo que precisa ser resolvido daquilo que apenas ocupa espaço mental. E é exatamente aqui que a vida começa a ficar mais pesada do que deveria. Porque boa parte do sofrimento emocional atual não vem apenas da realidade concreta, vem da forma como a mente cansada interpreta essa realidade. A pessoa começa a antecipar problemas o tempo inteiro, cria cenários antes das coisas acontecerem, carrega conversas mentalmente, vive tentando prever resultados para evitar desconfortos futuros e, sem perceber, passa mais tempo dentro da própria mente do que realmente presente na vida. Por isso, reorganizar a vida não começa necessariamente com uma mudança radical. Na maioria das vezes, começa com pequenas decisões diárias, conscientes, que devolvem presença e clareza para o cotidiano. O que a vida pede para você nesse momento? O que você precisa fazer agora? Agora é assistir vídeo? Agora fique comigo. Agora é fazer compras do supermercado? Esteja presente na compra do supermercado. Agora é fazer uma atividade física? Esteja presente ali. Só que a mente barulhenta te tira do foco o tempo todo, porque pode ser que você esteja vivendo no automático. Você não precisa resolver tudo na sua vida hoje. Você precisa apenas interromper a lógica do excesso que vem governando sua mente, há muito tempo. Simplificar não significa abandonar responsabilidades. Não, significa parar de adicionar sofrimento desnecessário em tudo. Significa olhar para a rotina e perceber o que está sendo sustentado por medo, por hábito, por culpa ou por necessidade de controle. E isso, gente, para você identificar isso, exige honestidade emocional. Existem pessoas que continuam insistindo em caminhos que já perceberam internamente que não fazem mais sentido, mas permanecem ali, porque mudar exige enfrentar inseguranças que foram evitadas, durante anos. Só que permanecer desconectado de si também cobra um preço muito alto. A mente cobra, o corpo cobra, as relações cobram, a capacidade de sentir presença começa a desaparecer. E chega um momento na vida que a vida deixa de ser vivida com profundidade e passa a ser apenas administrada. E é aqui que muitas pessoas começam a perceber
que o propósito não era exatamente encontrar uma grande missão extraordinária. O propósito era aprender a viver com mais coerência, mais verdade e menos excesso interno. Era parar de lutar guerras que já não precisavam mais ser sustentadas daquela forma, percebe? Precisa aprender que inteligência emocional, ela não nasce de uma pressão mental, nasce de uma vida minimamente alinhada com aquilo que faz sentido de verdade. Talvez seja essa parte mais importante de tudo. O propósito não é algo que parece pronto no final da caminhada. Ele vai se revelando enquanto você amadurece emocionalmente o suficiente para perceber o que alimenta a sua vida e o que lentamente vem consumindo sua paz. Por isso, antes de buscar grandes respostas para os próximos 10 anos, talvez seja mais importante começar a observar honestamente a vida que você está levando hoje, a vida que você está tentando sustentar hoje. O início da transformação não está numa grande mudança externa, está numa reorganização silenciosa da forma como você pensa e mental, como você decide, como você escolhe viver daqui para frente. Uma das maiores maturidades emocionais da vida talvez seja entender que o propósito realmente não é algo que você encontra pronto. Não é uma placa luminosa, sabe? Essa assim que a gente vê na rua, apontando exatamente para o que fazer nos próximos 20 anos. Não é um estado permanente de clareza absoluta. O propósito tem mais relação com a direção do que com o controle. Tem relação com coerência interna, com o que você sente, com a sensação de que mesmo sem todas as respostas, você consegue perceber que a vida voltou a fazer sentido em pequenos detalhes do cotidiano. Porque uma mente cansada sempre tenta resolver tudo de uma vez. Ela quer clareza total antes de agir. Quer garantia emocional antes de mudar. Quer eliminar completamente o medo antes de tomar decisão importante. Mas a vida raramente entrega esse tipo de segurança. Na prática, as mudanças mais profundas normalmente começam de forma silenciosa. Começam quando a pessoa para de lutar para sustentar uma imagem, sustentar um padrão, uma imagem de força o tempo todo. E começa a observar honestamente aquilo que já não está funcionando aqui dentro. E isso exige coragem, porque reorganizar a vida não é apenas mudar de rotina. Muitas vezes significa abandonar formas antigas de pensar, liberar padrões que você achava que fazia sentido para você. Significa aceitar que talvez você tenha passado muito tempo tentando corresponder a expectativas externas, enquanto se afastava gradualmente de si mesmo. Só que existe um detalhe muito importante. Ninguém consegue viver um tempo muito grande desconectado da própria verdade, sem pagar um preço emocional por isso. Por isso sim que o propósito ele vai se revelando aos poucos para você. Mas eu trago agora mudanças práticas que parecem simples, mas têm um impacto enorme quando aplicadas com consciência. A primeira delas é aprender a simplificar, primeiro, simplificar a mente. Pessoas emocionalmente sobrecarregadas têm dificuldade de viver o presente porque passam tempo demais tentando controlar cenários futuros. Pensam em excesso, antecipam problemas e transformam pequenas decisões em grandes conflitos internos. Reorganizar a mente começa quando você aprende a voltar para aquilo que é concreto, para o próximo passo, agora, aqui, neste momento, e não para tudo o que a sua ansiedade imagina ao mesmo tempo. A segunda mudança importante é parar de sustentar automaticamente tudo aquilo que perdeu sentido. Isso vale para rotinas, relações, ambientes e até metas pessoais. Por isso, revise. Veja o que está fazendo sentido. Muitas pessoas continuam insistindo em certas estruturas apenas porque se acostumaram a funcionar daquela maneira. Mas a maturidade emocional também é perceber quando alguma coisa deixou de alimentar sua vida e passou apenas a consumir energia emocionalmente silenciosa. E a terceira, e a mais difícil hoje, é criar espaços reais de silêncio. Não apenas silêncio externo, mas silêncio mental. Momentos sem excesso de informação, sem distração constante, sem necessidade de preencher cada espaço vazio com estímulo. Porque uma mente que nunca desacelera perde percepção emocional, clareza e direção espiritual. E é exatamente isso
que tanta gente esteja vivendo hoje. Não falta inteligência, capacidade ou potencial. Falta espaço para perceber a vida, espaço para sentir, espaço para reorganizar, espaço para voltar a viver com presença. No final, propósito talvez tenha menos relação com encontrar algo extraordinário no futuro e mais relação com parar de abandonar a própria vida agora, no presente. Porque existem pessoas que continuam correndo atrás de um grande sentido para a vida, enquanto ignoram completamente os sinais silenciosos de que a alma já está cansada há muito tempo. Fica hoje a dica para vocês. Pratique essas 3 coisas. Comece agora. O que está fazendo sentido para você? Se organize, relacione, faça mesmo por escrito o que você está fazendo hoje que está trazendo sentido para a sua vida. E dê ouvidos, sim, à sua conexão interior com algo maior. Isso vai fazer muita diferença no seu emocional. E eu espero, sim, que esse vídeo tenha feito sentido para você, que esse conteúdo tenha alertado, acendido um alerta aí em você, em qualquer momento do que eu estive falando. E se fez sentido, já curte, assina o canal e compartilhe com alguém que você acha que está passando pela mesma situação. A minha intenção aqui é fazer com que você recupere a sua performance, não trabalhando mais, mas se conectando com aquilo que realmente importa na sua vida, tá bom? Eu fico por aqui e até uma próxima oportunidade. Gratidão!